Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Ele é candidato à reeleição e vai conversar conosco a respeito da sua atuação parlamentar e também falar sobre política partidária, ao vivo e com a sua participação. Quero lembrar a você que está nos acompanhando que está no ar nosso site, nosso blog, o www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania. Acesse e mande informações para que a gente possa discutir aqui no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Informação para você que nos acompanha, sobre a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta segunda-feira, dia 11 de agosto. Por ordem alfabética, nós temos aqui o candidato Henrique Alves, às 16 horas, estará fazendo caminhada na cidade da Esperança. Às 18h20, entrevista a uma emissora de rádio. Às 19h30, reunião com o prefeito Carlos Eduardo. O professor Robério Paulino, do PSOL, teve reunião às 7 horas no comando de campanha, às 8 horas gravou para a rádio e televisão, agora às 14 horas tem reunião com a equipe de imprensa. O candidato do PSD ao governo do estado, Robson Faria, visita as cidades de Carnaúba dos Dantas, Acari, São Vicente, Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Campo Redondo e Santa Cruz, na caravana que está promovendo pelo interior. A candidata Simone Dutra, do PSTU, participou hoje às 6h30 da manhã de uma panfletagem nas proximidades do Hospital Santa Catarina, na zona norte de Natal. E agora, às 15 horas, tem reunião com o comando de campanha na rua Princesa Isabel 749, no centro da cidade. E o candidato Araquém Farias não divulgou a agenda. Vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com o candidato do PSDB, a deputado federal Rogério Marinho. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecocil. Tudo para ver sua família feliz. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecocil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecocil, você conhece e confia. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o candidato Rogério Marinho, do PSDB, a deputado federal. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Robson, e aos seus telespectadores. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando um pouco a respeito do seu trabalho, que foi desenvolvido ao longo desse período, mesmo na condição de suplente, mas teve algumas participações em Brasília, inclusive fruto de desenrolar de ações do mandato anterior. Então, nesse aspecto, o que é que você poderia destacar para o nosso telespectador?
Olha, nesses 6 anos que estive como deputado federal, eu acho que tive condições de fazer um trabalho a favor do Estado e até a favor do país como um todo, que é o que se espera de um deputado federal. Eu vou destacar 2 assuntos aqui de forma muito breve, que é a questão do Metrópole Digital, que foi uma ação que levamos à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje certamente é o maior polo de formação de programadores de software do Nordeste. Esse polo ele está fincado ali na dependência da UFRN, e lá se encontra toda uma estrutura ligada à questão da formação desses programadores, mas também dos cursos de graduação da área, inclusive já interiorizado, onde há campus da Universidade Federal. Então, acho que essa foi uma contribuição importante que fizemos. A outra ação que eu destaco na área da educação foi a questão da desvinculação da receita da União. Isso significava o seguinte: o governo federal poderia retirar um percentual do que é definido pela Constituição e usar livremente esse dinheiro da educação para outras ações do governo federal, como Previdência Social, como pagamento de dívidas. Então, nós patrocinamos uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, que depois foi transformado num projeto do governo que eu tive a oportunidade de relatar, que retirou essa situação e permitiu um acréscimo de imediato de 7,5 bilhões de reais por ano para a educação brasileira. O que permitiu, inclusive, isso na época, em 2009 e 2010, o que permitiu, inclusive, que o governo federal pudesse impulsionar a política de abertura de institutos de tecnologia pelo interior do Brasil e também as creches modelos, porque eram ações que estavam no papel, mas não havia condição financeira de serem colocadas em prática. Então, essa nossa ação permitiu um aporte financeiro substancial que modificou a questão da educação brasileira. Gostaria de saber do deputado Rogério Marinho, o que você poderia destacar de sua ação em relação ao período que esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no governo do Estado? Olha lá, 2 assuntos eu acho que mais importantes. Um Mais RN, que foi um programa que fizemos e que foi recentemente apresentado à sociedade pela Federação das Indústrias, que é um diagnóstico da situação econômica e social do Estado e condensando no mesmo espaço quase 20 anos de projetos que foram feitos para o Estado do Rio Grande do Norte que não saíram do papel, apresentando quais são os gargalos, as dificuldades e quais as necessidades de integração entre o governo e a iniciativa privada para alcançarmos o objetivo ao longo dos próximos 35 anos de desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte. De uma maneira sucinta, esse é o maior mapa de oportunidades, de identificação de dificuldades e carteira de projetos estruturantes que o Rio Grande do Norte tem hoje. Essa foi uma ação. A outra, que é um pouco mais célebre, é a questão do Prosertão, onde nós trabalhamos principalmente junto à ERG e a Guararapes, na verticalização da indústria, em parceria com a iniciativa privada, o que permitiu já agora quase 40 pequenas facções que foram abertas no interior do Estado, com 1.200 a 1.400 empregos de carteira assinada, dentro de um horizonte de um planejamento de 400 novas facções ao longo dos próximos 4 anos, o que vai dar mais de 16 mil empregos de carteira assinada, o que é, sem dúvida nenhuma, um acréscimo fundamental ao nosso acervo de empregabilidade no Estado, principalmente porque leva o emprego perto das pessoas onde elas trabalham, o que impede, inclusive, o êxodo rural. Nós estamos, como candidato a deputado federal, tentando terminar esses projetos estruturantes, apoiar o governo federal, fazer nossa parte como legislador, no sentido de consolidar, por exemplo, a questão do terminal portuário graneleiro em Porto do Mangue, porque o Rio Grande do Norte precisa de um novo porto que vai permitir catapultar o seu desenvolvimento econômico e industrial. Nós queremos também dar prosseguimento ao Metrópole Digital com uma ação ligada à questão das energias renováveis, notadamente eólica e solar, com um parque tecnológico de energia renováveis que seria um case para o Brasil inteiro. Existem uma série de parques tecnológicos no Brasil, mas não existe um ligado às energias renováveis. E como nós aqui temos um grande potencial nessa área, a possibilidade de trazer para cá empresas que vão inovar, que vão empreender, que vão fabricar componentes e, ao mesmo tempo, trazer para o Estado a oportunidade de geração de emprego e renda numa área específica. Então, a nossa ação como parlamentar, eu espero, caso tenha aí a
tem aí a compreensão e o apoio da população do estado do Rio Grande do Norte, vai ser fortalecer essa linha do desenvolvimento econômico, da ciência e tecnologia e da educação. Pergunto ao candidato Rogério Marinho, tem participação já do telespectador, né, que gostaria de saber, é o Chacon do Alecrim, gostaria de saber que projeto você apresentaria, por exemplo, seja para o estado do Rio Grande do Norte, que tenha repercussão no Brasil inteiro, em relação à área da saúde, por exemplo. Olha, a saúde brasileira passa por um problema assim, que é generalizado. Acho que segurança e saúde, nessa ordem, são problemas que estão afligindo o dia a dia da população brasileira. Tem que se repactuar a situação dos estados e municípios no que tange a questão do financiamento público, que essa é uma ação que cabe ao Legislativo Federal. Eu acredito que é necessário se definir qual a participação do governo federal no financiamento da saúde pública, porque hoje os estados e municípios têm essa obrigação constitucional, mas não há ainda a regulamentação por parte do governo federal de qual é o aporte que ele tem que fazer obrigatoriamente. A participação do governo federal ainda é insuficiente nesse socorro aos estados e municípios. E não está regulamentada aquela famosa emenda 29, tá? Então não houve a regulamentação, houve a procrastinação por parte do governo federal. Então a nossa ação, Chacon, seria no sentido de definir esse aporte financeiro e isso definido redesenhar o mapa do SUS, porque o SUS, sem dúvida nenhuma, foi um grande avanço da sociedade brasileira. Mas não adianta você ter uma série de direitos sem o aporte financeiro necessário para provê-los. Então a gente precisa fechar essa equação, desde a questão do combate à ambulância-terapia, né, até a melhoria da questão dos hospitais regionais, que vão impedir que casos de menor gravidade continuem a abarrotar os hospitais de urgência no Brasil inteiro. Porque você chega, por exemplo, no Valfredo Gugel e encontra os corredores coalhados de macas. E normalmente essas macas são de pacientes que poderiam ser atendidos nas UPPs, nas unidades de pronto atendimento, se elas estivessem funcionando a contento. E média complexidade nos hospitais regionais, que faz uma espécie de cinturão em volta das grandes cidades. Então, essa situação precisa ser redefinida. E é uma questão eminentemente gerencial. Agora, para isso, precisa ter financiamento. E essa é a nossa parte como legislador. Gostaria de saber do deputado Rogério Marinho, né, tem pergunta do telespectador que não se identificou, esqueceu de mandar o nome e o bairro, mas ele gostaria de saber sobre a importância desse novo porto, de Porto do Mangue, né? E eu acrescento a pergunta dele, como é que fica, na verdade, se houver essa ampliação em Porto do Mangue, a situação do Porto de Natal? Porque, inclusive, com a situação da ponte feita no governo de Vilma de Faria com superfaturamento, ela ficou construída mais baixa. E isso proporcionou a situação de certo porte de avião não tem condição de atracar aqui. E quando o deputado Henrique Alves conseguiu, numa articulação em Brasília, desativar os tanques de petróleo da Petrobras e da Praia do Meio, hoje os navios que atracam aqui no Rio Grande do Norte, na verdade, não podem abastecer aqui, tem que abastecer lá em Cabedelo, na Paraíba, porque essa solução não foi dada. Então, o que é que você poderia dizer a respeito? Olha, é evidente que o nosso porto, que é um porto centenário, né, que existe há muitos anos aqui no estado do Rio Grande do Norte, diriam até de 3 centenas de anos, né, ou mais, né, é um porto fluvial com um calado baixo em função do tamanho dos navios que existem hoje no mundo, de 10 a 12 metros de profundidade, dependendo da área ou da dragagem do canal. E esse porto não serve mais para o estado do Rio Grande do Norte. É um porto que ele está fadado a ser um porto de pequeno porte, que só vai atender o turismo, no caso de navios de cruzeiro. Você falou especificamente da questão da altura da ponte. Nem todos os navios de cruzeiro podem adentrar ao nosso porto. E a área de pescados e talvez de frutas refrigeradas. Essa é a minha opinião. Seria um porto, eu diria, mais especializado nessas áreas. Agora, o Rio Grande do Norte está encaixotado entre o estado do Ceará e o estado de Pernambuco, ambos com grandes soluções logísticas, que são os portos de Suape e de Pecém. Esses portos permitem que esses estados irmãos atraiam empresas de mão de obra e capital intensivo. Então é evidente que para o Rio Grande do Norte se industrializar, crescer economicamente, tem a necessidade de um novo porto graneleiro. Por que graneleiro? Porque seria um porto em offshore, seja dentro do mar, exemplo do que acontece lá em Areia Branca, um porto que vai levar o nosso minério de ferro, o nosso sal, né, o nosso calcário, tá? E poderá agregar a médio prazo também os granéis líquidos, porque na área de Porto do Mangue existe ocorrência de petróleo recentemente e vai haver necessidade de escoar esse produto. Então isso viabilizaria economicamente o porto.
Esse porto vai ser completamente privado. Porto do Mangue é porque é uma área onde é uma fenda geológica a 17 quilômetros da costa, com profundidade de 22 metros, o que permitiria a atracação de navios de grande porte de 180 mil toneladas. Isso significaria, inclusive, um aumento da produção de sal do Rio Grande do Norte, porque nós exportamos sal praticamente em cabotagem, ou seja, aquela navegação costeira. O frete é muito caro porque os navios são pequenos. Navios maiores vão permitir o barateamento do frete e a maior competitividade do nosso produto. Nós temos hoje 4 milhões a 5 milhões de toneladas por ano. Isso pode ser triplicado, quadruplicado, porque a gente tem produção para isso, desde que haja competitividade, e o porto nos daria essa condição. E o porto seria um marco da mudança do desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Norte. E como ele é todo privado, o que nós precisamos fazer é não atrapalhar. O governo federal, estadual e municipal pode ajudar no sentido de desburocratizar a situação, permitir a agilização do licenciamento, mas não atrapalhar. Vai acontecer e é irreversível, vai mudar o Estado do Rio Grande do Norte. Estamos conversando com o deputado federal Rogério Marinho, candidato à reeleição pelo PSDB. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho continuaremos com a nossa entrevista, conversando um pouquinho sobre política partidária. Até já. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecosil. Tudo para ver sua família feliz. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecosil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecosil, você conhece e confia. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando hoje com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Deputado, qual é a avaliação que você faz hoje em relação ao cenário político na disputa para o Senado? Olha, o Senado nós temos um plebiscito, né? Nós temos 2 candidaturas mais proeminentes, que é da deputada federal Fátima Bezerra e da vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria. Eu acredito que, pelo serviço prestado das 2 candidatas, a população vai ter a oportunidade de julgá-las e verificar quem tem a melhor condição de representar o Estado do Rio Grande do Norte. Como você sabe, eu apoio Vilma de Faria por razões que me deixam absolutamente à vontade. A deputada Fátima merece o meu respeito, mas ela pertence a um partido que é o nosso adversário, que é o Partido dos Trabalhadores. Nós temos visões a respeito da política e da estrutura de governo e da forma como se trabalha completamente distintas. Então, isso nos afasta politicamente e faz com que nós tenhamos toda a tranquilidade em apontar a ex-prefeita Vilma de Faria como a candidata que o nosso partido apoia e irá apoiar. E como é que está sendo essa convivência com Vilma de Faria, já que na eleição, há 2 eleições atrás, em 2008, houve uma tentativa de sua parte de disputar o mandato de prefeito de Natal pelo partido dela, na ocasião o PSB, mas houve, digamos assim, entre aspas, um bloqueio dessa candidatura, né? Teve que chegar até a convenção. Olha, eu acho que até no preâmbulo que fiz aqui, eu coloquei os motivos do meu apoio à vice-prefeita Vilma de Faria, ex-governadora, ex-prefeita de Natal. Num plebiscito, nós temos que escolher um dos 2 lados. E eu não tenho dúvida de que Vilma tem muito mais condições de representar o Estado no Senado Federal do que a deputada Fátima. Eu tive a oportunidade de conviver com Fátima
na Comissão de Educação durante 6 anos. Né? Acho que ela é uma deputada valorosa, ela faz um bom trabalho, mas acredito que Vilma tem uma estatura e tem uma condição de trabalho e de arquivo e de histórico mais importantes e mais interessantes para o Estado do Rio Grande do Norte. Ajudará mais o Estado. E a sua avaliação em relação aos candidatos que disputam o governo do Estado nessas eleições de 5 de outubro de 2014? Olha, Robson, é uma situação parecida, né? Nós temos também um plebiscito. Essa eleição vai se resolver no primeiro turno, né? Até porque as terceiras candidaturas que aí estão, pelo menos a princípio, não tem consistência nem densidade eleitoral ainda. Isso pode até mudar, né? Mas não tem densidade eleitoral ainda para impedir uma decisão no primeiro turno, né? O que o faz achar que um dos candidatos vai conseguir 50% mais um dos votos, vai atingir essa marca e a eleição será decidida no primeiro turno? Pelo que eu coloquei anteriormente, pela fragilidade das outras candidaturas. Eu não estou aqui dizendo quem vai ganhar, estou dizendo que acho que será decidido no primeiro turno. Eu acredito que o Estado do Rio Grande do Norte está num momento em que ele precisa raciocinar e pensar bem em relação ao voto que vai dar, porque nós temos um Estado que não consegue suportar, né, o peso do seu custeio, né? É necessário repactuar a relação com os entes como o Ministério Público, como o Judiciário, como a própria Assembleia Legislativa, né? É necessário redefinir o tamanho do Estado. Eu acredito que há um número excessivo de secretarias e de cargos comissionados. É necessário se redefinir a forma como se gerencia um Estado como o Rio Grande do Norte. Tem que se implantar a meritocracia, tem que se ter uma gestão profissional e tem que ter-se a capacidade de atrair a empresa privada que só virá para cá num ambiente negocial seguro, né? Atrair parcerias, inclusive com outros órgãos federados, ter a possibilidade de ter trânsito junto aos grandes líderes nacionais, porque o Rio Grande do Norte não tem a capacidade de, por si só, sobreviver e conseguir empreender e gerar oportunidade para as pessoas que aqui moram se não tiver parcerias. Então eu não tenho dúvida em afirmar que eu estou muito confortável no apoio ao deputado Henrique Alves, que reúne todo esse cabedário aí de atributos. É evidente que, respeitando muito o deputado Robson Faria, o atual vice-governador, porque sei da sua luta, do seu empenho, do seu trabalho, mas acho que é importante que o Rio Grande do Norte, desta feita, vá pela segurança, né? Apoie um candidato que realmente possa nos tirar desse imbróglio, desse buraco que nos encontramos. Nosso tempo está quase chegando ao fim, mas a análise que você faz em relação às chapas como estão colocadas na coligação da qual você faz parte nessa disputa para deputado federal. Aí eu tenho que dizer exato. Mas nessa matemática, você pudesse dizer assim, mais ou menos quem são aqueles que estão nessa perspectiva de eleição, quem está com mais força, quem está com menos força, como é que você se posiciona nessa chapa que está colocada? Qual é a sua expectativa? Mas para ganhar a eleição eu vou precisar ter os votos necessários para que isso ocorra. Acho que a chapa que está formada na coligação que faço parte vai fazer a maioria dos membros na Câmara Federal, até pelo perfil e pela envergadura política das pessoas que lá estão, né? Eu tive na eleição passada 105 mil votos, né? Acredito que a gente pelo menos poderá... A expectativa de ampliação? Vamos esperar a abertura das urnas. Estamos fazendo um trabalho para que o que fizemos ao longo desse tempo seja reconhecido, né? Espero vencer as eleições, mas a gente sabe que não se pode antecipar prognóstico nesse sentido, né? Há algumas contas que são feitas nos bastidores que diriam que nós teríamos, por exemplo, nesse bloco político, algo em torno de perspectiva de eleição de 6 deputados federais, quando você tem pelo menos de 10 a 12 nomes fortes, né? Você acredita que estará entre, digamos assim, entre esses eleitos, entre os fortes? Com essa expectativa? Sim, acredito, né? E espero que o telespectador que esteja nos ouvindo agora, nos vendo agora, né, possa pensar como eu. Bom, quero agradecer a participação do deputado Rogério Marinho no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. E nas suas despedidas, eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho sobre a vinda de Aécio Neves esta semana aqui ao Rio Grande do Norte. Pois amanhã não, quarta-feira, nós estaremos recebendo aqui o nosso candidato a presidente da República, o senador e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Nós vamos recepcionar no aeroporto. Em seguida, ele irá para Guararapes fazer uma visita à fábrica, que é, sem dúvida nenhuma,
a maior fábrica do hemisfério ocidental, uma demonstração de como se faz emprego de mão de obra de forma intensiva. Eu quero aqui, inclusive, saudar Nevaldo Rocha e Flávio Rocha, que são exemplos para o Brasil inteiro e orgulho do Rio Grande do Norte. De lá nós iremos à sede do PSDB, onde o nosso candidato dará uma entrevista coletiva às 15 horas, ali na rua Cícero Martins, entre a Jaguarari e Alexandre Alencar. E em seguida, Aécio caminhará nas ruas do Alecrim, que é onde fica o pulmão da cidade, o coração da cidade, né, onde todas as pessoas convergem para aquela localidade. E às 18h30, 19 horas, nós estaremos indo ao aeroporto, né, levá-lo ao aeroporto, porque ele irá para Patos, na Paraíba. Então, todos estão convidados para quarta-feira recebermos o futuro presidente da República, Aécio Neves. Muito obrigado, Rogério Marinho, pela sua participação. Obrigado a vocês também. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal, acompanhando os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã.